Vamos começar com uma imagem. Uma imagem bem forte. Imagina crescer numa casa lá na zona rural de Guararema, aqui em São Paulo, sem o básico mesmo, sabe? Aquilo que a gente nem pensa. Sem luz elétrica, sem geladeira, água direto do poço. Uma infância, sim, de muita escassez. Agora, pensa num salto para o presente. Uma profissional super reconhecida em Alphaville, um centro empresarial aqui, bem competitivo. Uma pessoa conhecida por gerar resultados ótimos, tipo alavancar o faturamento de uma empresa de cosméticos em mais de 70%. Quem conecta esses dois mundos tão diferentes? Júnia Leal. É uma trajetória que impressiona, né? Principalmente pela resiliência. É impressionante. E é justamente essa jornada e o que ela pode nos ensinar sobre superar dificuldades e usar essa força nos negócios que a gente vai analisar hoje. Não é só contar a história dela, mas entender como essa vivência toda moldou uma abordagem bem particular na consultoria empresarial. Perfeito. Então, nossa análise hoje vai fundo nisso, como essa origem humilde forjou a consultora de sucesso que ela é, e também como a visão dela sobre gestão, especialmente num cenário econômico como o nosso agora, pode ser, nossa, muito útil. A gente tem aqui materiais que detalham a biografia da Júnia, claro, mas também o que ela pensa sobre consultoria, né, incluindo aquela área complicadíssima que é a tributária aqui no Brasil, e também táticas para lidar com o aumento de custo, essas coisas. A nossa missão aqui é tentar desvendar essa ligação, sabe? Entre a força pessoal, essa resiliência e a estratégia de negócios. A gente quer explorar como essa orientação especializada, a consultoria mesmo, pode ser decisiva para as empresas. Não só para sobreviver em tempos difíceis, né? Mas para achar jeitos de prosperar de verdade. Ok, então, vamos desembrulhar isso. Começando por lá atrás, essa infância em Guararema, os detalhes são marcantes mesmo. Sem luz, trabalhando na roça desde os 6 anos. E o contraste com aquele sonho de trabalhar no escritório, que devia parecer, sei lá, coisa de outro mundo para ela na época. É enorme. É fundamental ter essa imagem na cabeça para a gente entender a determinação que nasceu dali, né? Aos 12 anos, ela já estava buscando trabalho fora. Isso mostra uma vontade assim bem incomum para a idade. Mas talvez o momento mais definidor, que deve ter exigido uma coragem tremenda, foi aos 24 anos. Sim, a fuga de um relacionamento abusivo, chegar em São Paulo praticamente sem nada. R$ 80 e uma mala só. Imagina encarar a imensidão da cidade nessas condições, buscando emprego de porta em porta. Nossa, isso exige um tipo de força que, olha, não se aprende em livro nenhum. E o caminho a partir daí não foi nada fácil, né? Abrir o próprio escritório aos 33 anos é um marco importante, sim. Mas os relatos mostram que foi um período cheio de obstáculos. Aperto financeiro, problemas de saúde sérios, a perda do avô, que era uma figura importante para ela. O que eu acho fascinante é como essas experiências difíceis parecem ter virado, não barreiras, mas ferramentas. Talvez aquela capacidade de achar solução com pouco recurso aprendida lá na infância foi o que ajudou ali, né? Tem uma frase que ela sempre menciona, que guia ela. Se você chegou até aqui, é porque alguém se sacrificou por você um dia. Essa conexão com o esforço dos pais, dos avós, parece ser um pilar mesmo. É um jeito de reconhecer que o sucesso individual também tem uma base coletiva, né? Exato. E essa base de valores, essa resiliência construída na dificuldade, parece ter sido o motor para o sucesso profissional dela. Hoje, se uma referência lá em Alphaville, não é pouca coisa não. É um ambiente muito competitivo. E a gente tem aquele exemplo concreto que você mencionou, o crescimento de mais de 70% no faturamento da tal empresa de cosméticos que ela ajudou. Isso não acontece do nada. E é aqui que a ligação começa a ficar mais clara, né? Como essa capacidade pessoal de superar desafios se traduz em ajudar empresas a fazerem o mesmo. Essa passagem da luta individual para a oferta de soluções estratégicas, é aí que a história dela se conecta de vez com o nosso tema aqui, a consultoria. Sem dúvida. A trajetória dela quase que espelha a jornada de muitas empresas, sabe? Empresas que se veem diante de desafios que parecem intransponíveis. E aí percebem que precisam de um olhar de fora, de um apoio estratégico. É nesse ponto que a consultoria empresarial entra como uma alavanca para um crescimento mais estruturado e, o que é mais importante, sustentável. E como essa consultoria funciona na prática, assim, na visão dela?
O material fala num diagnóstico completo, soa quase como um check-up médico para a empresa. É uma boa analogia, sim. Uma consultoria eficaz, pelo que ela defende, começa mesmo com essa análise profunda. Não é só olhar número, entende? É entender a estrutura da organização, os processos internos. Como ela se posiciona no mercado também, concorrência e tudo mais. Isso, tudo isso. Como ela se posiciona, quem são os concorrentes, como eles atuam. O objetivo no início é identificar não só os problemas óbvios, os gargalos, mas também aquelas oportunidades que às vezes estão escondidas, sabe? Ou que não estão sendo bem aproveitadas. Muitas vezes, quem está ali no dia a dia perde essa visão do todo. Mas imagino que não seja uma receita de bolo, né? As fontes reforçam muito a ideia dela de que cada negócio tem suas particularidades. Parece óbvio falando assim, mas na prática, como é que se garante essa personalização toda? A personalização é a chave mesmo. O que funciona para uma indústria pode ser um desastre para o varejo, por exemplo. Totalmente diferente. A abordagem que ela defende passa por desenvolver um plano estratégico sob medida. Isso quer dizer que as metas, as ações, até os indicadores de sucesso, os KPIs, precisam ser definidos junto com o cliente. Tem que considerar a cultura da empresa, os recursos disponíveis, os objetivos específicos dela. Não é chegar impondo um modelo pronto, mas construir a solução em conjunto. Então, o processo parece seguir uma lógica, né? Começa com esse diagnóstico bem a fundo, depois passa para o planejamento estratégico, onde se definem as metas claras, os indicadores, os tais KPIs, né? Key Performance Indicators, que são basicamente as métricas que mostram se a gente está no caminho certo e as ações concretas para chegar lá. Exatamente. E o trabalho não acaba com o plano no papel, claro. A fase de implementação é crítica. É botar a mão na massa, colocar as ações em prática, e isso exige um acompanhamento bem de perto. Depois, veio o treinamento da equipe. Mudança só pega mesmo se as pessoas que vão executar aquilo estiverem capacitadas, engajadas. Faz todo sentido. E, por fim, o ciclo se fecha com um monitoramento constante dos resultados e os ajustes necessários. O mercado muda, né? As condições mudam o tempo todo. Então, o plano tem que ser vivo, tem que ser adaptável. E quais seriam os principais benefícios que as empresas buscam quando investem nisso? Imagino que vá além do lucro mais imediato, né? Com certeza, os benefícios são vários. A otimização de recursos, por exemplo, tanto de tempo quanto de dinheiro, é um deles. Evitar desperdício, focar no que realmente traz resultado. Outro ponto é o aumento da competitividade. Quando você entende melhor o mercado, se posiciona de forma mais inteligente. Aham. Tem também uma melhoria grande na gestão interna, com processos mais claros, mais organizados, menos caos no dia a dia. E claro, tudo isso junto tende a levar a uma maior lucratividade, não só por cortar custo, mas por achar novas fontes de receita ou jeitos mais eficientes de operar. O fascinante aqui é como um olhar de fora, mas com método, sabe? Pode ajudar a quebrar vícios internos e destravar um potencial que estava ali, escondido. Falando em desafios bem específicos aqui do Brasil, o material destaca muito a atuação da Júnia Leal Consultoria na área tributária. É quase um consenso que esse é um dos maiores pesares Pois não é simples, né? Para as empresas por aqui. Ah, sem dúvida alguma. O nosso sistema tributário é uma verdadeira teia de aranha. Super complexo. A legislação muda toda hora, a carga de impostos é altíssima. Para uma empresa navegar nisso sozinha, sem apoio especializado, é correr um risco enorme. Seja de pagar mais imposto do que deveria, ou, pior, ficar vulnerável à multa, autuação por puro desconhecimento. É complicado. Entendi. Então, como uma consultoria como a dela atua nesse vespeiro, que tipo de ajuda prática eles oferecem? Olha, a atuação geralmente cobre algumas frentes principais. Primeiro, ajudar a empresa a escolher e manter a estrutura tributária mais adequada para ela, para o porte, para a atividade. Isso já faz uma diferença enorme. Segundo, o que a gente chama de planejamento tributário. Identificar, sempre dentro da lei, e é muito importante frisar isso, dentro da lei, oportunidades para reduzir a carga de impostos. E como seria isso na prática? Pode ser, por exemplo, a correta classificação fiscal dos produtos, que às vezes permite aproveitar créditos tributários que a empresa nem sonhava que existiam, ou escolher o regime tributário certo. E, por último, garantir a conformidade, o famoso compliance, ou seja, garantir que a empresa está cumprindo todas as obrigações fiscais direitinho.
O objetivo final é dar segurança jurídica e previsibilidade financeira para o empresário, né? Para ele poder dormir tranquilo. Faz todo sentido. Nossa, é uma área que o conhecimento técnico faz muita diferença mesmo. E pensando em desafios mais recentes, como a alta de custos que pegou tantos setores de jeito, o material menciona a abordagem dela para lidar com o encarecimento da matéria-prima, por exemplo? Sim, a abordagem que descrevem é bem proativa, o que talvez reflita aquela mentalidade de quem já lidou com escassez lá atrás, né? O primeiro passo é entender exatamente onde e como o aumento de custo impacta a operação. Não é só o preço final que subiu, é a cadeia inteira. Certo. A partir daí, a busca por alternativas vira prioridade. Renegociar com o fornecedor, buscar novas fontes, otimizar processo para reduzir desperdício. Às vezes a solução está dentro de casa mesmo. Diversificar insumo para não depender de um item só que ficou caro. E até investir em tecnologia que possa tornar a produção mais eficiente ou menos dependente daquele material específico. E em relação aos custos de mão de obra, que também são uma pressão constante para muitas empresas, né? Nesse ponto, a estratégia que apontam foca em algo que vai além da simples gestão da folha de pagamento, sabe? É investir em capacitação e principalmente na retenção dos talentos. Criar um ambiente de trabalho bom, oferecer oportunidade de desenvolvimento, isso não é só legal para as pessoas, é economicamente inteligente. Um funcionário bem treinado, motivado, produz mais. E reduz a rotatividade, imagino. Exato. E a rotatividade de pessoal custa caro. Pensa no custo de demitir, contratar, integrar, treinar gente nova. É um dinheiro que vai embora. O material também cita uma sugestão interessante para alguns setores, como o da construção. Usar soluções industrializadas, tipo peças pré-fabricadas. Qual é a lógica por trás disso? Essa é uma forma inteligente de atacar o custo e a dependência da mão de obra especializada lá no canteiro de obras. Quando você produz partes da construção numa fábrica, num ambiente controlado, você ganha em escala, em padronização e velocidade. E precisa de menos gente na obra mesmo. Exatamente. Reduz a necessidade de certos profissionais no local, o que pode ser uma vantagem enorme em regiões onde falta mão de obra qualificada ou onde o custo é muito alto. Mostra uma busca por soluções inovadoras para problemas que são crônicos no setor. A trajetória dela também é marcada por casos de sucesso em reestruturação, né? Ajudando empresas que estavam em situações muito delicadas. À beira da falência mesmo. E em setores bem diferentes, construção, varejo, indústria. O que parece ser o diferencial nesses casos de virada? Olha, o ponto crucial nesses processos de recuperação parece ser a habilidade de conectar profundamente as finanças com a operação do dia a dia. Não adianta só sair cortando custo à torta e à direito sem critério. Sim, pode acabar matando o negócio. Pois é preciso entender onde cortar sem prejudicar a qualidade ou a capacidade da empresa de entregar o que promete. É um trabalho de equilíbrio muito delicado. Exige não só conhecimento técnico, mas também uma visão estratégica de longo prazo e, muitas vezes, coragem para tomar decisão difícil. Talvez a experiência pessoal dela em superar as próprias crises traga uma sensibilidade a mais para esses momentos, né? Isso nos leva a um tema bem atual e, francamente, preocupante: a recuperação judicial. O material traz um dado que acende um alerta, né? Sim, um levantamento recente da consultoria RGF indicou mais de 4.400 pedidos de recuperação judicial só no terceiro trimestre de 2024. É um número bem alto. Reflete o ambiente econômico desafiador que muitas empresas brasileiras estão enfrentando agora. A recuperação judicial, para quem talvez não conheça bem, é aquele processo legal que permite a empresas muito endividadas, mas que ainda são consideradas viáveis, sabe? Elas apresentam um plano para renegociar as dívidas, com supervisão da justiça, para tentar evitar falência. E qual a perspectiva da Júnia sobre esse cenário? É visto só como o último recurso, o desespero total? Pelo que o material indica, a ênfase dela está muito na prevenção. Uma gestão financeira rigorosa, um planejamento estratégico contínuo, seria a melhor forma de nem chegar nesse ponto. O ideal é não precisar, claro. Exato. Mas, ao mesmo tempo, ela também parece enxergar a reestruturação, mesmo quando acontece no contexto de uma recuperação judicial, não como um atestado de fracasso, sabe? Mas como uma chance. Uma chance forçada, talvez, de repensar o negócio, de corrigir a rota, de se livrar do que não funciona mais, das ineficiências,
e, potencialmente, sair dessa situação mais forte, mais adaptado ao mercado. E isso levanta uma questão importante sobre o timing, né? O momento certo de agir. Muitas empresas relutam em buscar ajuda externa até que a situação esteja quase insustentável. A consultoria focada em otimização, em estratégia, feita antes da crise se instalar de vez, talvez pudesse evitar muitos desses processos de recuperação judicial, não acha? É um ponto muito válido. Fica claro que a reestruturação, seja ela preventiva ou para apagar incêndio, não é um processo simples, de jeito nenhum. Exige uma combinação de conhecimento técnico muito apurado e uma sensibilidade para lidar com as complexidades do negócio e das pessoas envolvidas, né? Com certeza. É um processo que mexe com tudo. Finanças, operações, mercado e, fundamentalmente, com a cultura da empresa, com o moral da equipe. Se for bem conduzido por especialistas, pode de fato ser a salvação e o começo de um novo ciclo para a empresa. Mas, se for mal executado, infelizmente pode acelerar o fim. A escolha do parceiro certo para guiar esse processo é crítica. Então, o que tudo isso significa, no fim das contas? Significa que, num ambiente de negócios tão volátil como o que a gente vive, com pressão de custo, instabilidade econômica e ainda a complexidade tributária brasileira como pano de fundo, ter acesso a uma expertise como a da Júnia Leal, que combina conhecimento técnico, experiência prática e talvez aquela dose extra de resiliência inspirada na própria vida, se torna um diferencial estratégico fundamental. Isso para as empresas que querem não só sobreviver, mas querem prosperar de verdade. Exatamente. A capacidade de analisar cenários complexos, propor soluções que sejam criativas e, principalmente, ajudar a implementar as mudanças necessárias. É isso que define uma consultoria de alto impacto. É conseguir transformar o desafio em oportunidade. É isso. Bom, recapitulando então nossa análise de hoje, nós traçamos a jornada impressionante da Júnia Leal, desde as origens com escassez lá em Guararema, até se tornar essa referência em consultoria em Alphaville. Exploramos os princípios, as etapas da consultoria empresarial pela ótica dela, destacando a importância do diagnóstico, da personalização, e discutimos estratégias bem específicas para lidar com desafios muito presentes, como o aumento de custos e a questão complexa da reestruturação, da recuperação judicial. E a relevância disso tudo, para quem está nos ouvindo, tem várias camadas, né? Por um lado, a história pessoal da Júnia é um testemunho forte do impacto da resiliência, da determinação individual. Mostra que sim, é possível superar obstáculos gigantescos. Inspira, né? Com certeza. Por outro lado, a discussão sobre consultoria serve como um guia prático, talvez um alerta, sobre a importância crucial de ter uma estratégia bem definida, um planejamento financeiro sólido e, talvez o mais importante, reconhecer o momento certo de buscar conhecimento, de buscar apoio externo especializado para fortalecer o negócio, seja para crescer ou para atravessar as turbulências. Uma combinação potente, então, de inspiração com pragmatismo empresarial. Perfeitamente. E, para a gente fechar, talvez valha deixar uma questão no ar, para reflexão, algo que conecta tudo que a gente conversou aqui. Num cenário de negócios tão complexo, tão dinâmico como o atual, até que ponto a resiliência e a intuição do líder conseguem suprir a falta de um planejamento estratégico mais formal, de ferramentas de gestão mais robustas, e onde exatamente está o ponto de equilíbrio entre essa força interna da liderança e a necessidade vital de buscar conhecimento e metodologias externas para garantir não só a sobrevivência, mas um crescimento que seja sustentável e de longo prazo.